segundo parte 2 do vídeo tecido adiposo. Vou tentar não enrolar tanto assim, gente. Vamos lá. A mulher, aqui o meu resumo deu 10 páginas, então não é meu, mas enfim. A mulher na fase reprodutiva, ela, devido ao estrogênio, que é aquele hormônio, né, que eu já expliquei sobre ele, esse estrogênio, ele é importante porque ele vai estimular a atividade da lipoproteína lipase, ou seja, justamente aquela proteína lá, a lipase lá em si, responsável pela formação, responsável, ai meu Deus, já ia falar merda. Existem dois tipos de lipase, tá? Tem a lipase hormônio sensível, que favorece a lipólise, né? Que foi justamente você reduzindo essa lipase hormônio sensível, você acaba inibindo a lipólise. Mas tem a lipase lipoproteica, que é justamente essa que eu falei. Ela vai favorecer a lipogênese, então ela vai facilitar o armazenamento de triglicerídeos, tá? Dos adipócitos, formando os adipócitos. Então, a mulher na fase reprodutiva, devido ao estrogênio, o estrogênio, ele estimula a atividade dessa lipoproteína, lipase, tem mais depósitos de gordura na região do quadril, na região glútea, sendo os locais de gordura subcutâneos onde há menos produção de adipocinas ruins, de adipocinas inflamatórias. Então, um dos exemplos dessa região é que vai ter a produção de adiponectina, por exemplo, que então não vai formar uma gordura maléfica. Agora, depois da menopausa, a mulher ela tem que ser mais intensa na dieta, nas atividades físicas e tudo mais, porque ela vai ter dificuldade de perder peso, porque vai ter menos exposição de estrogênio, vai ter a queda de estrogênio, então, na mulher, depois da menopausa. E acaba tendo depósito de gorduras nas vísceras, né? Que é justamente aquilo que eu havia falado antigamente. Então, vai ter depósito de gordura nas vísceras, no aumento maior. Lembra de anatomia que existe um aumento maior, existe um aumento menor, o aumento maior como se fosse um lençol que protegesse a cavidade abdominal inteirinha, sabe? Então, se você tem um depósito, se você tem um aumento de adipócitos no aumento maior, você vai ter gordura abdominal, que é aquela que eu havia falado, né? Que é o tipo de adipócito abdominal que eu falei. É isso. Então, a mulher na fase reprodutiva tem altos níveis de estrogênio, que vai favorecer a forma... que vai estimular a lipase, estimula a lipoproteína lipase, que Peraí. Ah, mas Clara, mas você estimulando a lipogênese não é ruim? Mas olha só, o estrogênio, ele vai depositar a gordura nas regiões do quadril, que eu falei, do glúteo, assim, onde não tem tanta produção, assim, de de adipocinas ruins, inflamatórias. Então, a gordura que vai ser formada nessa região não é tão prejudicial assim, sabe? Agora, a partir do momento que tem a queda do estrogênio e a queda do estrogênio, você vai ter a formação, você não vai estar mais estimulando essa lipoproteína, lipase, assim, você vai estar estimulando outro tipo de proteína. Eu não sei dizer qual, mas você vai acabar tendo acúmulo de gordura. A gordura ela não vai mais se depositar nessas regiões subcutâneas periféricas, né? Nessa região onde forma adipocinas benéficas pra gente. Você vai ter deposição de adipócitos no aumento maior, no abdômen em si, na gordura das vísceras, sabe? Que vai acabar
formando as adipocinas inflamatórias. Então, vai ter inflamação que vai ter a formação de gordura ruim pra gente. Deu pra entender, acho que essa parte? Vou ler o que tá escrito aqui. Foi o que eu falei. A mulher na fase reprodutiva, devido ao estrogênio, tem mais depósitos de gordura na região do quadril, na região glútea, sendo locais de gordura subcutânea, onde há menos produção de adiponexinas inflamatórias. Havendo, então, produção de adiponectina, que é um tipo de adipocina benéfica. Assim, então, não vai formar uma gordura maléfica. Depois da menopausa, a mulher tem que ser mais intensa na dieta, pois terá dificuldade de perder peso. Com menos exposição ao estrogênio, deposita gordura nas vísceras, no aumento maior, conhecido como gordura abdominal. Aí tem até uma imagem aqui, ó. A mulher tem que ter mais dificuldade de perder... isso aqui eu anotei. Em que a gordura abdominal, o corpo vai ficar em formato de maçã. Isso aqui quando tem depósito de adipócito ruim. E isso daqui é o corpo formato em pera, que aqui é o depósito de adipócito benéfico, né? Aqui vai ter os altos níveis de estrogênio, que vai ajudar a depositar gordura nos tecidos periféricos, que seria no quadril, na região glútea e tudo mais, que isso é bom. Agora, quando já se acumula no abdômen, na barriga, aí é maléfico. Aí a gente tem a lipodistrofia ginoide, conhecida como celulite. Aí, qual que é o procedimento que você faz com a lipodistrofia ginoide? Lipoaspiração, que é o procedimento estético que ajuda a melhorar o depósito de gordura subcutânea. A gordura abdominal, ou também gordura visceral, ela é responsável pela formação de placas de ateroma na túnica íntima das artérias, causando a aterosclerose. E ela está relacionada com acidente vascular encefálico ou com infarto agudo do miocárdio, que nem eu falado, que aumenta os riscos cardiovasculares. Como que a gente faz o diagnóstico de um paciente obeso? Primeiramente, a gente usa o IMC. O IMC, ele é mais para classificar se o paciente está como sobrepeso, está com obesidade grau 1, grau 2, grau 3 ou, se não me engano, obesidade mórbida, né? Que é depois que você passa acho que é 33,5, alguma coisa para cima. Só que assim, o IMC, ele não é tão bem classificado assim, porque vamos pegar um atleta fisiculturista. Ele tem alta massa corporal, então o IMC dele vai ser alto, sabe? Então, é bom... Não serve, assim, realmente pra você classificar se aquele paciente é obeso ou não. Mas existe o IMC. Há também o que a gente considera mais agora, que é a circunferência abdominal. A circunferência abdominal indica o quanto de gordura abdominal o paciente possui. E aí que a gente vai entender que se você tem um centímetro, o tamanho de de gordura abdominal grande, então você tem maior risco cardiovascular, né? Por causa desse depósito dos adipócitos no aumento maior, nas vísceras e tudo mais. Então, homens acima de 102 centímetros tem risco cardiovascular. Agora não se fala mais risco cardiovascular, agora a gente se usa risco metabólico, né? De síndromes metabólicas, né? Riscos metabólicos. Homens acima de 102 centímetros tem riscos metabólicos, riscos cardiovasculares. E mulheres acima de 88 centímetros também têm riscos metabólicos, né? São caracterizados como portadores de obesidade abdominal, tendo risco aumentado de complicações metabólicas. Aí tem aqui uma curiosidade que pesquisadores ingleses, preocupados com o risco cardíaco e para diabetes, chegaram à conclusão que a relação entre cintura e altura são mais confiáveis do que somente o IMC, né? Então, o que acontece? Aí a médica Margaret Ashwell, ela desenvolveu uma fórmula muito simples em que
a circunferência da cintura, ela deve atingir no máximo metade da altura. Ou seja, um homem que tem 1,80, qual que é metade? 1,80 é 180, né? Vamos dizer assim. Qual que é metade de 180? 90. Então, a sua circunferência da sua cintura, ela deve atingir no máximo 90 centímetros, sabe? Eu queria saber o meu, peraí. O meu não vai dar certinho, não, porque eu tenho 1,59. Vamos arredondar para 1,60, né? Aí vai ser 80, o máximo que eu posso é 80. Então, circunferência abdominal para homens tem que ser menor que 102 centímetros, mulher 88. Em relação à cintura, tem que ser metade da sua altura. Aí, a partir daí, você já considera se tem um sinal de risco ou não. As funções do tecido metabólico. Tecido adiposo. Função metabólica: armazenar TAG, glicerol, suprimir em períodos de carência ou aumento de demanda de gordura, tamponamento metabólico, o organismo transforma a gordura em glicose, por exemplo. Funções físicas: proteção contra choques mecânicos, deslizamento de músculo e vísceras, isolamento térmico, e função endócrina, secreção de adipocinas. Tem mais aqui, mas eu não vou falar sobre eles não. Pacientes obesos, eles podem ter alterações hormonais, tá, gente? Um exemplo meu é que eu tenho ovário policístico, mas o meu ovário policístico ele se desenvolveu justamente porque desde os 8 anos de idade até os meus 17 anos, eu era obesa. Eu era obesa mesmo, não estava nem sobre o peso, eu era obesa. Graças a Deus, agora eu estou sobre o peso. Mas se Deus quiser, ainda vou perder mais peso. Então, tipo assim, eu acabei adquirindo realmente essa síndrome de ovário policístico, que é uma das complicações que pacientes, mulheres obesas, têm tendência de adquirir. Essa síndrome, ela pode ser causada por problemas genéticos, tá? Ambientais, ou também por exposição do embrião dentro da barriga da mãe por eventos hormonais. O meu foi por eventos hormonais, mas não que eu tava dentro do embrião lá, tudo mais. Foi justamente por eu ter aumento de peso. Aí, essa síndrome do ovário policístico, ela cursa com o aumento dos hormônios masculinos, devido ao aumento do LH, do hormônio luteinizante, aumenta o aumento da insulina, então seu excesso faz com que as pessoas depositem mais gordura. E o que acontece? Também pode adquirir, eu acho que isso já é a parte, mas tem o risco de adquirir resistência à insulina também. E seu tratamento pode ser a utilização de hormônios, sensibilizadores de insulina e será necessária atividade física e dieta. Então, pacientes obesos podem ter alterações hormonais que podem causar justamente um exemplo que eu havia falado, é a síndrome do ovário policístico. Em relação às citocinas, a gente tem várias citocinas aqui, tá? Aqui cita que a menina colocou, ó. Citocinas são peptídeos secretados por células no líquido celular e extracelular e podem funcionar como hormônios autóctonos que vão agir sobre elas mesmas, paráquinos que vão atuar sobre as células vizinhas e endócrinos. Tem mais um outro. Na verdade, autóctonos que vão atuar nas células, se eu não me engano, afastadas. Paráquinos próximos e endócrinos, eu acho que é nelas mesmo. E as citocinas são produzidas pelos adipócitos e algumas vezes são chamadas... As citocinas são produzidas pelos adipócitos e algumas vezes são chamadas de adipocinas, né, que a gente está tanto chamando aqui. Nenhuma novidade para a gente até agora. Agora que entra. Os adipócitos, eles possuem vários receptores hormonais, tá? Sendo considerado, então, um órgão endócrino, por isso que o tecido adiposo é considerado um órgão endócrino, porque você está secretando adipocinas. E o receptor GLP-1, que eu falei deles lá nas incretinas, lembra?
ele tem a ver com a grelina. Eu não sei por que isso aqui tá aqui, não. Que, ó, os adipócitos possuem vários receptores hormonais, sendo considerado um órgão endócrino. O receptor GLP-1, que tem a ver com a grelina, usado para tratamento de diabetes tipo 2. Ok. Adipocina relacionado à homeostase energética. Eu vou falar agora só das adipocinas boas pra gente, tá? A primeira delas, lembrando, quais são as adipocinas inflamatórias? Interferon alfa, resistina e acho que MPC1. E o IL-6, MCP1. As boas é a leptina, adiponectina e adiponectina, leptina e apelinho. Acho que o apelinho eu não falo dele, não. Enfim, a leptina. Leptina, se você falar... não vou falar isso, não. Função. Regulação da homeostase energética, sinalizando o grau da adiposidade. Que é isso? Ela vai regular o equilíbrio da energia, a homeostase energética, o equilíbrio energético, sinalizando qual grau de adiposidade, ou seja, qual grau de gordura tem dentro desses adipócitos, sabe? Se tem alta adiposidade, se tem alta gordura armazenada dentro desses adipócitos, a leptina ela é liberada. Quando a leptina ela é liberada, ela sinaliza ao sistema nervoso central que tem muita energia, tem muita gordura. Ela vai funcionar parecido com a leptina, na verdade, ela é um hormônio anorexigênico. Lembra que eu falei dele sobre nas aulas de incretina? Então, alto nível de adiposidade, alto nível de triglicerídeos, alto nível de energia, vai fazer a liberação da leptina. A leptina vai sinalizar o sistema nervoso central e vai falar, opa, peraí, vamos diminuir a ingestão alimentar. Aí a pessoa vai se alimentar menos caloria e vai ter mais gasto calórico, sabe? Então, uma das funções da leptina, vamos dizer que assim, é diminuir o adipócito. Assim. Só que tem uma observação. Excesso de leptina desensibiliza os receptores. Então, se você tiver muita leptina presente, pode acontecer do que o sistema nervoso central não atue mais, fazendo com que você diminua a ingestão de alimentos, tá? Se você tiver o excesso, lembrando que eu falei que tudo em excesso é prejudicial. Então, assim, excesso de leptina desensibiliza os receptores, pois o hipotálamo, ele cria uma certa resistência e, por isso, nossa saciedade fica descontrolada. Então, a gente não vai conseguir controlar essa diminuição de ingestão de alimentos. A gente vai estar comendo, vai estar aumentando o gasto calórico, só que a gente não vai sentir saciedade. Uma outra função da leptina é reduzir a secreção de insulina. Reduz a secreção de insulina, possuindo os receptores das células beta-pancreáticas. Ela vai inibir a lipogênese. Então, se você está inibindo, lembra que foi justamente aquilo que eu falei, né? Lembra que eu falei justamente dessa parte da insulina e tudo mais? Que eu falei no outro vídeo? Peraí. Eu não entendi muito bem, eu tive que pesquisar para entender. Vamos lá. No sistema nervoso central, a leptina, ela sinaliza o corpo que já tem energia suficiente. Aí diminui o apetite. Aí aumenta o gasto energético estimulado pelo sistema nervoso simpático. No tecido adiposo, ela vai inibir a lipogênese induzida pela insulina, ou seja, a leptina, ela freia a ação da insulina que estimula o armazenamento de gordura. Então, acho que não vai ter tanta gordura assim sendo armazenada. E ela antagoniza a ação inibitória da insulina sobre a lipólise. A insulina normalmente inibe a lipólise, ou seja, a quebra de gordura.
Mas a leptina, ela libera a quebra de gordura. Ou seja, enquanto a insulina inibe a quebra de gordura, evita que a quebra de gordura aconteça, a leptina faz com que a quebra de gordura aconteça. Nossa, mas aqui essa frase ficou tão confusa. Seria isso. Se vocês estiverem, então, seguindo o slide e tiver a frase aqui, ó. Uma das funções da leptina, inibir a lipogênese induzida pela insulina e antagonizar a ação inibitória da insulina sobre lipólise é o quê? A insulina, ela geralmente inibe a lipólise, inibe essa quebra de gordura. A leptina já vai querer que ocorra a quebra de gordura. Então, ela vai antagonizar o efeito da insulina. Ela vai meio que impedir que a insulina inibe a quebra de gordura e vai fazer com que haja a quebra de gordura. Peraí. É isso. Acho que deu pra entender. Fiquei meio perdida aqui, mas acho que me achei já. É porque, assim, a leptina, ela tá muito envolvida com esse processo de emagrecimento, né? Então, foi o que eu falei. Vai ser um hormônio anorexigênico, que vai diminuir o apetite, a ingestão de alimentos, mas ela também, porque, assim, a insulina, é nessa parte que eu viajo, assim, por isso que eu demorei a entender. Uma das funções dela é estimular a lipogênese, né? Que é você guardar gordura. Então, e como a leptina está envolvida com o emagrecimento, ela vai antagonizar todos os efeitos da insulina. A insulina estimula a lipogênese, formação de gordura, e inibe a lipólise, a quebra da gordura. A leptina, ela vai fazer tudo o contrário. Ela vai inibir a lipogênese e vai ativar a lipólise, sabe? Ela vai agir, ela é antagonista a todos os efeitos da insulina. Essa frase eu viajei muito nela. A outra coisa, uma das outras funções da leptina é modular o sistema imunológico, né? A resposta imune, um aumento da leptina em processos tem um aumento da leptina em processos infecciosos, inflamatórios, e ela está envolvida com a ativação de neutrófilos, de macrófagos, de proliferação de linfócitos e tudo mais. E outra coisa, a leptina, ela vai estar envolvida também com o eixo hipófise hipotálamo adrenal. E ela vai inibir o eixo hipófise hipotálamo tireoide e hipófise hipotálamo gonadal, ou seja, pessoas que têm deficiência em leptina, se vai estar inibindo o eixo adrenal, ela vai ter baixa produção de cortisol. E a leptina, ela não inibia os hormônios da tireoide e gonadais. Então, se você tem baixos níveis de leptina, você vai ter... peraí. Falei tudo errado, gente. Pessoas com deficiência em leptina têm um aumento do eixo HHA, hipófise hipotálamo adrenal. Então, você vai ter um aumento de cortisol e você vai ter supressão, vai diminuir o eixo HH tireoide e HH gonadal. Então, você vai ter aumento de cortisol devido a essa ativação das adrenais e você vai ter diminuição dos hormônios da tireoide e os hormônios gonadais. Nossa Senhora! E outra função é que ela está relacionada com o desenvolvimento ósseo. A leptina ela também tem um aumento, ela vai estar participando lá do aumento da massa óssea. Então, funções da leptina.
emagrecer, basicamente, porque vai ter regulação, homeostase energética, sinalizando o grau da adiposidade, aumento da adiposidade, aumento da leptina, sinaliza o sistema nervoso central para diminuir a ingestão de alimentos e gastar mais caloria. Reduz a secreção de insulina. Então, ela vai reduzir a secreção de insulina, reduzindo, então, o efeito da insulina. Então, vai acontecer com que vai diminuir o efeito da lipogênese e vai aumentar o efeito da lipólise, que ela vai antagonizar todos os efeitos da insulina em si. Vai estar responsável pelo sistema imunológico. Então, quando você tem uma inflamação, quando você tem uma infecção, a leptina ela vai meio que ativar os neutrófilos, os linfócitos, os macrófagos, essas coisas. Pessoas que têm deficiência em leptina vai ter um aumento de hormônio do cortisol, vai ter diminuição dos hormônios da tireoide, os hormônios gonadais. E vai estar relacionado com o desenvolvimento ósseo também, o aumento da massa óssea. Aí, qual que é a regulação da secreção da leptina? Só uma observação, falando tanto de leptina, não comer, essas coisas, me deu até fome. Jejum. O jejum, ele vai reduzir a expressão do gene OB, que é esse gene, ele é o gene responsável pela produção da leptina. Se você está reduzindo a expressão do OB no jejum, então vai ter a queda da leptina. Até escrevi, reduz a expressão do gene OB, gene responsável por produzir leptina. E os níveis circulantes de leptina têm um efeito oposto na superalimentação, assim, a queda da disponibilidade de nutrientes e energia. Então, o corpo interpreta que há fome. Isso reduz o OB. Reduzindo o OB, reduz a leptina, então vai reduzir essa ingestão de alimentos e vamos dizer que a grelina aí nessa hora vai atuar querendo energia, fome. Menos leptina, então o apetite aumenta. Mais leptina, apetite diminui. Ele é um hormônio anorexígeno, é só você seguir a mesma lógica que o hormônio anorexígeno vai fazer. E no caso, o efeito oposto na superalimentação é que se você está comendo muito nutrientes, vai aumentar o gene OB, vai produzir mais leptina, então vai diminuir a ingestão de alimentos. Você vai ter maior energia, então você vai estar satisfeito assim. Fatores que aumentam a leptina. Insulina aumenta. Lembrando que a leptina ela vai fazer o efeito contrário da insulina, tá? Glicocorticoides, interferon alfa e estrogênios. Fatores que reduzem a leptina, atividade do B3 adrenérgica, andrógenos, ácidos graxos livres e o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Em relação à intaleptina, tá? Tem o núcleo hipotalâmico e os sinais que o hipotálamo recebe, tá? Núcleos hipotalâmicos, a gente tem o lateral, que é o centro da fome, que vai estimular então a ingestão de alimentos. Se você lesionar esse núcleo, você não vai sentir fome, você vai ter uma anorexia. Tem o núcleo ventromedial, que é o centro da saciedade. Então, se você tem uma lesão nele, você não vai se sentir saciedade, você vai ter uma hiperfagia, que é o aumento da ingestão de alimentos. Tem o núcleo arqueado, lembrando que aquele núcleo arqueado que vai estar os neurônios, vai estar a produção dos neurônios, do PONC, do CART, do AGRP, do NPY. Tem o núcleo dorsomedial, que vai modular o comportamento alimentar. Por exemplo, normalmente através do cheiro, visão de algum alimento, você sente saciedade, você quer comer aquilo, sabe? Então, esse dorso medial, ele modula isso. E o paraventricular, ele tem o controle da saciedade. O ventromedial, ele é o centro da saciedade. E o paraventricular, o controle da saciedade. Então, eles vão estar em conjunto. Sinais que o hipotálamo recebe. Estudo em relação, tá, à leptina. O TGI, ele informa o enchimento gástrico, então ele informa quando o estômago está cheio e quando está vazio. Os sinais químicos dos nutrientes, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, eles também vão indicar saciedade, tá?
hormônios do TGI, como o colicistoquinina, acho que é só a colicistoquinina, o GLP-1 e o peptídeo tirosina, eles são hormônios anorexígenos, então eles vão reduzir o apetite. E o sinal córtex cerebral, visão, olfato e paladar modulam o apetite, ou se não o apetite, né? Se vê um trem que não tá cheirando bom, você não vai ter apetite naquilo. Pacientes que têm deficiência em leptina, lembrando que se a leptina está envolvida com insulina, com reduzir peso, então deficiência em leptina, você vai ter obesidade. Se ela reduz a atividade da insulina, pacientes que têm níveis de deficiência em leptina, vai ter resistência à insulina, vai ter diabetes. Ela está envolvida também com o sistema imunológico. Pacientes com pouca leptina vai ter uma resposta imunológica, vamos dizer assim, reduzida. Pacientes que têm deficiência em leptina vão ter aumento do cortisol e diminuição dos hormônios da tireoide e dos hormônios gonadais. Aí tem alguns experimentos que foram feitos com ratos em que, vamos lá, vamos dizer, que o rato A e o rato B. O rato A, ele não possui leptina, então ele vai ser um rato obeso. Se você ingerir a leptina, aí ele vai emagrecer porque o efeito da leptina vai estar funcionando. Agora, o rato B, ele vai possuir problema no receptor da leptina. Então ele vai ser gordo. Se você ingerir, o efeito não vai funcionar, porque o problema é no receptor. Então ele não vai nem ganhar, ele nem vai aumentar de tamanho, mas também não vai reduzir o peso dele, sabe? Olha só, interessante. A leptina, ela vai reduzir a atividade dos neurônios NPY e AGRP, que são neurônios com a outra aula de incretinas, orexígenos. Então, são hormônios que induzem a fome. Então, a leptina, ela vai inibir esses hormônios e ela vai estimular a atividade do PONC e do CART, que são justamente os neurônios anorexígenos, que dão saciedade. Aí a gente tem receptores melancortina, que são os MCRs, tá? Tem vários, mas os dois importantes pra gente é o MCR4 e o MCR3. O MCR4, ele vai agir no hipotálamo, com o balanço energético. Então, ele vai ter o controle do apetite e do gasto energético. Enquanto o MCR3, ele vai agir no cérebro, vai modular a ingestão alimentar. Receptores melancortina. MCR4 vai agir no hipotálamo com balanço energético. Vai controlar o apetite e o gasto energético. O MCR3 age no cérebro modulando o comportamento e a ingestão alimentar. Gente, tá acabando. Só falta 4 páginas. Juro pra vocês, só faltam 4 páginas. A leptina é isso. Aí a gente tem a adiponectina, que a adiponectina, ela tá... Peraí, deixa eu ler, eu acho que isso aqui eu esqueci de ler, peraí. A função da adiponectina, ela vai estar muito envolvida com a resistência à insulina, tá? E os estados inflamatórios. Quanto mais adiponectina, menos resistência à insulina e menos estados inflamatórios você tem, porque ela é uma adipocina benéfica. A leptina está envolvida mais com emagrecimento e a adiponectina está envolvida mais com esse processo de resistência à insulina, com respostas inflamatórias e tudo mais. O que ela vai fazer na ação da parede vascular? Inibe a adesão de monócitos, inibe a transformação de macrófagos em células espumosas, aumenta a produção de óxido nítrico pelas células endoteliais e estimula a angiogênese. Tem mais. Ela diminui a formação de aterosclerose, tá? De ateroma.
e à medida que a quantidade de gordura visceral aumenta, a adiponectina diminui. E o inverso, quanto mais adiponectina, menos gordura visceral vai ser. Inibe a adesão de monócitos, diminui a inflamação. Inibe a transformação de macrófagos em células espumosas. Células espumosas é o principal componente para a aterosclerose para o ateroma. Aumenta a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico é um vasodilatador, então é importante para que não ocorra a aterosclerose. E, além do mais, estimula as células endoteliais a produção de angiogênese, né, que é a formação de vasos sanguíneos. E isso faz com que diminui a formação da placa de ateroma. E o outro que eu falei, à medida que a quantidade de gordura visceral aumenta, a adiponectina diminui e vice-versa. A concentração plasmática de adiponectina no nosso sangue, concentração plasmática, né, no nosso corpo, está relacionada com o IMC, com a pressão arterial, com glicemia em jejum, com resistência à ação da insulina, com a concentração plasmática de insulina, com colesterol total, LDL, com a quantidade de triglicerol, TAG, com ácido úrico também importante. Quanto maior a quantidade de leptina e menor a de adiponectina, maior tendência de formar aterosclerose. Porque a leptina, ela vai estar envolvida com o processo de emagrecimento, que eu falei. Mas não faz sentido. Deixa eu tentar entender isso aqui. A leptina em excesso, em níveis elevados, como em obesidade, tem efeito pró-inflamatório, estimula a produção de citocinas inflamatórias, que pode aumentar a adesão de monócitos ao endotélio. Então, vai formar que estimula a proliferação de células para aquela região, né? Foi o que eu expliquei da aterosclerose lá naquela hora. Aí, a adiponectina e deficiência. A adiponectina, ela é o anti-inflamatório e a protetora do endotélio. Inibe a transformação dos macrófagos, a gente falou a explicação dela. Então, quanto menos adiponectina, mais risco de ter aterosclerose. Então, leptina alta e adiponectina baixa tem aumento da inflamação e a proteção diminui. Então, resultado, maior tendência de ter aterosclerose. Eu achava, porque assim, a leptina, ela é um tipo de adipocina benéfica, né? Então, eu achei que ela só fazia um bem. Mas, realmente, tudo em excesso faz mal, né? Eu quis entender por que a leptina, ela traz ação pró-inflamatória. Porque ela vai estar justamente envolvida com o sistema imunológico, lembra? Por isso que ela em alta, ela estimula muito os neutrófilos e tudo mais, essas coisas. A leptina estimula monócitos, macrófagos e linfócitos T, aumentando a produção de citocinas inflamatórias, né? Faz sentido agora. Agora eu entendi. Tá tudo conectado mesmo. Explodiu minha mente. A resistina, ela é ruim, né? A resistina é ruim. Por quê? Ela bloqueia os receptores de insulina. Então, significa que tem um efeito muito grande na resistência à insulina. Então, a insulina vai estar lá sendo produzida, só que ela não vai estar se ligando aos seus receptores. Então, você vai ter vai ter uma resistência à insulina, né? Resistina, efeitos significativos em aumentar a resistência à insulina. A insulina normalmente inibe a gliconeogênese, né? Então, você vai ter um aumento da gliconeogênese hepática. Aí vai ter uma maior expressão de pré-adipócitos. Enfim. Aí, no coisa da menina, aqui, fala mais sobre as citocinas, né? Mas no slide do professor não fala sobre todas elas, mas fala sobre uma citocina que é o PAI-1. O PAI-1, ele é o inibidor da fibrinólise. Ou seja, se você está inibindo a fibrinólise, você está impedindo a degradação de coágulos sanguíneos. Qual que é o problema nisso?
Você vai promover, então, uma formação de trombos e rupturas das placas aterogênicas. Ou seja, tem uma condição, viajei aqui agora, tem uma condição em que placas, embolia gordurosa, estava tentando lembrar. O problema do PAI-1, que ele é um inibidor do ativador do plasminogênio. Então, ele vai inibir a fibronólise, impede a degradação de coágulos sanguíneos. Vai promover a formação de trombos e ruptura das placas aterogênicas instáveis, podendo causar uma embolia gordurosa. Aí, fala que tem uma expressão maior no tecido adiposo visceral do que no subcutâneo. Ele é uma citocina, obviamente. A expressão e a secreção no tecido adiposo está diretamente correlacionada com o volume dos adipócitos e pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais. E a redução do PAI-1 é com perda de peso e sensibilizadores à insulina, além do mais que o interferon alfa, ele contribui para os níveis elevados de PAI-1, observados na obesidade e na RI. Não sei o que é RI, não. Mas o interferon alfa, então, ele ajuda a levar o PAI-1. Então, vai inibir a fibrinólise, tendo esse risco aí de formar trombos e ruptura das placas de ateroma, né? Olha só como vamos entender essa tabelinha aqui do slide. Há um ativador de plasminogênio. Primeiro que o plasminogênio, ele é uma proteína plasmática que vai servir como precursora da plasmina. É como se fosse a plasmina inativa. Aí ela vai ser ativada. Quem vai ativar o plasminogênio são acho que isso aqui é enzima, sei lá, TPA, UPA, TPA ou UPA. Vai ativar o plasminogênio, aí esse plasminogênio vai se transformar em plasmina. E a plasmina é ela que vai degradar os coágulos, né, que a gente vai chamar de fibrinas, né? A plasmina que degrada a fibrina. Então, há um ativador do plasminogênio para a plasmina. Este vai quebrar a fibrina e isso vai causar o coágulo, ter a formação do coágulo, que forma o fator de degradação de fibrina e seus produtos de degradação, vai dissolver o trombo. O PAI-1, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a formação de plasmina, não dissolvendo o trombo. O PAI-1, ele vai inibir esses que eu falei, o TPA e a UPA. Se você está inibindo eles não vão ativar o plasminogênio, consequentemente não vai formar plasmina. Então, não vai ter a degradação dos trombos. Então, vai formar trombo, não vai ter a degradação de fibrina formando trombo. A obesidade também está relacionada a maiores taxas de certos tipos de câncer. Homens obesos têm maior probabilidade de morrer de câncer de cólon, reto ou próstata. Mulheres obesas têm mais chances de morrer de câncer de mama, útero e ovários. Então, a gente entendeu, falou sobre o câncer. Aí tem aqui a Victoza. A Victoza, se não me engano, é um fármaco que está sendo desenvolvido ainda. Eu acho que ele não foi desenvolvido totalmente. Reduz o nível de açúcar no sangue, somente quando ele estiver muito alto. Também reduz a velocidade da passagem de comida pelo estômago. A liraglutida tem duração de ação... isso aqui foi sobre fármacos mesmo. Sobre fármacos. Eu acho que o professor não vai perguntar sobre isso, não. Acho que é só para entender sobre isso mesmo. Enfim, fisiologia foi, gente, desculpa ter enrolado, é que eu me perdi, me confundi, mas também é um assunto bem grande, olha só. Quantidade, né? Espero ter ajudado. Beijos.